Olá, eu sou Mary Red com mais uma semente de vida para o seu coração nesse dia chamado hoje já são 29 de novembro de 2024 e glória a Deus por estar aqui mais uma vez com você para trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de vida, que é a palavra de Deus, e dizer a você que sob o governo de Jesus Cristo nós somos mais que vencedoras. Se estamos nos submetendo à vontade de Deus, entregando a nossa vida a Jesus e sendo governada pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, podemos declarar: eu sou mais que vencedora. Amém? Nós somos em Cristo Jesus. É a palavra que nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Sabe por quê? Jesus, houve um momento ali que ele estava dizendo aos discípulos: olha, neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nas entrelinhas nós entendemos que ele estava dizendo aos discípulos: e em mim vocês também são mais que vencedores. Porque em Cristo nós podemos vencer, em Cristo nós podemos continuar, em Cristo nós podemos viver com esperança, porque Ele é a nossa esperança eterna. Então nesse dia eu quero dizer a você: continue olhando para Jesus, continue perseverando, continue crendo, continue esperançado em Jesus Cristo, sabendo que você é mais, muito mais que vencedora. Aleluia! E como eu sempre gosto de declarar aqui, que a abundante graça do nosso Senhor Jesus transborde sobre ti, sobre o teu coração, sobre o teu lar, o teu trabalho, o teu ministério, sobre tudo que diz respeito à sua vida. Saiba que você está nas mãos do Senhor e Ele sabe te guiar, porque a luz dele te levará a lugares de vitória. Oh, Deus maravilhoso, como eu gosto, como eu amo declarar as palavras de Deus, declarar as verdades de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Creia que essa abundante graça está aí, transbordando sobre ti e te fazendo prosseguir de glória em glória, de vitória em vitória. E mais uma vez aqui com você, com o nosso devocional da dor ao milagre de Fabíola Melo. Essa já é a terceira semana que eu estou aqui com você. E durante a semana, Deus falou poderosamente em cada devocional. Segunda, terça, quarta e quinta, o Senhor foi muito pontual. A Fabíola Melo, ela traz ali palavras que encheu meu coração de fé, de ânimo e me deu mais força para continuar perseverando e crendo no que Deus está fazendo. Durante o processo da dor ao milagre, nós temos um processo. E nesse processo, nós temos muito que aprender com Jesus. Nós temos que crescer, nós temos que ser transformadas, nós temos que ser reeditadas para que a gente possa viver verdadeiramente todo o potencial desse milagre que está sendo reservado para as nossas vidas. E na segunda-feira, Fabíola Melo falou sobre tome a atitude. É necessário nós termos atitudes diante de tudo aquilo que nós ouvimos. Eu quero dizer para você que informação não faz a gente mudar de atitude. Porque eu vejo muitas mulheres cheias de informação, cheias de conteúdo, mas que estão passivas diante de tudo aquilo que é entregue a ela. O que você está fazendo quando você ouve falar de Jesus? Porque semana passada a minha pergunta foi: qual voz você está ouvindo? E hoje eu quero dizer para você, o que você está fazendo com a voz que você ouve do Eterno, com as direções que Deus tem dado? Muitas informações, muitas palavras têm sido lançadas, mas qual é a tua atitude diante dessa palavra? Porque a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus e ela teve uma atitude. Ela tomou uma atitude. Ela foi para cima, ela falou: se eu apenas tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Precisamos ter atitude diante daquilo que nós recebemos, diante daquilo que nós aprendemos da palavra, diante das pregações, diante das ministrações, seja onde nós estivermos.
Muitas vezes buscamos muitas informações, mas temos pouca ação e atitude diante daquilo que vem até nós. E na terça-feira, ela falou sobre nós fundamentarmos a nossa vida no alicerce correto, em Cristo. E foi isso que a mulher do fluxo de sangue fez. Ela foi para Jesus. Ela decidiu firmar o seu fundamento em Cristo. Antes ela estava firmada nos seus recursos, talvez em algum familiar, em alguém podia ajudá-la, mas ela se viu sozinha. Deus permitiu esse processo na vida dela para ela firmar a sua fé em Jesus, praticando a palavra, ouvindo e praticando, escutando e praticando, pegando a informação e praticando. O Senhor nos chama à ação e fundamentar a nossa fé e fundamentar os nossos passos em Jesus. Porque a palavra diz que aqueles que estão fundamentados em Jesus, virá o vento, virá a tempestade e essa casa ficará de pé. Glória a Deus. Também na quarta-feira ela falou sobre tesouros em vaso de barro. Tesouros em vaso de barro. Falando ali do próprio poder de Deus habitando nesse barro frágil. O próprio poder de Deus sendo aperfeiçoado na minha fraqueza. Falando que nós somos, sim, limitadas. Falando que nós temos poucas habilidades. Mas é neste lugar de fragilidade, de pouca habilidade, de não saber fazer muitas coisas, que o Senhor vem e opera em nós. O poder dele vem e opera em nós. Paulo declarou isso. Paulo dizendo, olha, é a excelência do poder de Deus habitando nesse vaso frágil, de barro. A excelência do poder de Deus, para que a glória seja de Deus, para que o louvor seja de Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Cristo e o poder do Senhor agiu sobre ela. Ela não tinha nenhuma força, nenhum ânimo, nenhum vigor, mas a excelência do poder de Deus, o tesouro eterno, veio e impactou aquela mulher. É isso que Deus quer fazer em nós. De nós mesmos não podemos fazer nada, mas o poder do Espírito Santo pode fazer. O mover do Espírito Santo dentro de nós, o tesouro eterno dentro de nós, faz, opera e nos dá capacidade de realizar aquilo que não podemos realizar, de fazer aquilo que não podemos fazer. Eu digo de mim mesma, eu sou incapaz de fazer muitas coisas que eu tenho feito. Estar aqui com você, para mim, é um desafio, mas existe o poder de Deus se aperfeiçoando nas minhas fraquezas, me aperfeiçoando diante das minhas próprias fragilidades, onde eu não posso realizar, onde eu não sei fazer, o poder do Senhor operando em mim e me ajudando a romper, mesmo nos dias tribulosos, mesmo nos dias de afronta, nos dias de abatimento, Deus está comigo, me fortalecendo, me dando ânimo e o nome dele sendo glorificado. Na quinta-feira o tema foi persevere diante da crise, em meio à crise. Nós precisamos estar firmes e governando os ambientes que estamos, mesmo que seja na crise. Sabendo que o Senhor está conosco. Sabendo que o Senhor opera em nós, tanto querer como efetuar. E ela traz ali o exemplo de José do Egito. José foi vendido como escravo. José foi parar na casa de Potifar. Foi caluniado. José foi injustiçado. Foi parar na prisão. Foi esquecido na prisão. Até que ele assumisse o seu lugar como governador da nação mais poderosa da época. A palavra do Senhor diz que Deus era com José. Deus era com José. E nos lugares que Deus permitiu ele passar, durante o processo da dor ao milagre, José precisou passar pelo processo da injustiça, da solidão, da angústia, do choro. Mas a palavra diz que Deus era com José. E o tempo que ele passou ali, o Senhor estava com ele. Enquanto ele estava na casa de Potifar, ele governou bem a casa de Potifar. Enquanto ele estava na prisão, ele governou bem aquele ambiente.
O Senhor estava modelando José, o Senhor estava trabalhando na vida de José. Enquanto José estava servindo, enquanto José estava ali fazendo a vontade do Pai, sendo guiado pela vontade do Pai, servindo os outros, Deus estava trabalhando em José. E eu quero te dizer, antes que a gente viva os nossos sonhos, antes que a gente alcance as promessas do Senhor de forma plena, o Senhor vai nos levar a servir, a aprender a servir e a governar os lugares que nós somos inseridos, seja em meio à crise, em meio à tempestade, em meio à solidão, em meio à injustiça, em meio a tantas coisas que vêm ao nosso encontro. Deus está nos ensinando a servir com excelência, a governar com excelência, para que quando chegar o dia do milagre, a gente esteja pronta, a gente esteja preparada para a glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado e a gente não venha desperdiçar as bênçãos que o Senhor reservou para nós. E hoje o nosso devocional é escolhendo a boa parte. Será que nós temos escolhido a boa parte? Eu quero ler com você Lucas capítulo 10, versículo 38 e 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Maria o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eita Deus! Eita Jesus! Quantas vezes nós lemos essa palavra, essa história, e a gente fala: eu quero ser como Maria. Eu preciso ser como Maria. Eu preciso estar aos pés de Jesus. Eu preciso priorizar o tempo com Jesus. Eu preciso entender o tempo com Jesus. O Senhor está chamando a nossa atenção. Qual parte nós temos escolhido? Quantas vezes falamos que precisamos aprender mais com Maria, mas nos comportamos como Marta? Quantas vezes estamos nessa atividade, nessa ação, o tempo todo, e o Senhor nos chamando a esse lugar de descanso, de ouvi-lo. Nós precisamos aprender tanto, nós precisamos crescer tanto no Senhor. A verdade, sabe o que acontece? Nós perdemos muito tempo nos distraindo com as coisas urgentes. A gente se perde com as urgências, a gente se perde com o ativismo, a gente se perde com os afazeres. Eles precisam ser feitos? Precisam. Tem coisa que tem que ser priorizada? Sim. Mas nós temos que ter o discernimento do tempo. Nós precisamos entender o momento. Nós precisamos de sabedoria para compreender que há momentos que a gente precisa priorizar o Senhor. Porque vai passar aquele momento. E será que a gente absorveu tudo que o Senhor queria falar conosco naquele momento? O caso de Marta aqui. Marta, ela teve uma oportunidade, ela estava muito preocupada com a urgência. Era errado? Não. Mas era o momento de se preocupar com aquela urgência? Não. É curioso isso, né? Marta tinha a oportunidade de sentar aos pés de Jesus como Maria teve a oportunidade. Estar ali se deliciando com a porção do alto. Mas ela se viu embaraçada com as urgências, ela se viu ali presa às urgências. Quantas vezes eu e você estamos presas à urgência? Quantas vezes nós nos vemos ali inquietas? O Senhor nos chama para este lugar de descanso. É interessante porque muitas vezes nós nos vemos assim.
Nós queremos ser Maria, mas nós estamos agindo com o ativismo de Marta. E simplesmente vamos repetindo o padrão. Simplesmente vamos repetindo os padrões de comportamento. Era o caso de Marta. Marta estava num contexto que a mulher estava para fazer as atividades da casa. Uma mulher não poderia se assentar aos pés de Jesus. Havia um contexto ali. E Marta sabia que tinha que fazer o serviço. Como ela, uma mulher, ia sentar aos pés de Jesus? Ela estava tão envolvida no ativismo, ela estava tão enraizada com a cultura, ela estava tão atolada à forma de viver do seu tempo, que ela não conseguiu sair da forma, que ela não conseguiu sair daquele ativismo, que ela não conseguiu sair daquela forma de pensar, daquela crença. Mas Maria ficou antenada. Maria compreendeu que tinha algo que o Senhor queria fazer e que não era hora de perder tempo com crenças. Não era hora de perder tempo com o que o outro ia falar. Não era hora de perder tempo com o que os olhares iam dizer. Era hora de estar aos pés de Jesus. E foi isso que Maria fez. Maria ficou aos pés de Jesus. Maria quebrou um paradigma daquele tempo. Maria não se conformou. E Marta não se apercebeu. Marta, naquele momento, não entendeu e ela ficou muito preocupada com tudo, porque ela sabia que era o dever dela. Ela sabia que precisava fazer as coisas, mas ela não entendeu que era hora de quebrar paradigmas, porque quem estava ali quebrou paradigmas. Quem estava ali veio para quebrar crenças limitantes. O Senhor está nos chamando para um lugar de estar aos pés dele. Se é hora de estar ali com ele, vamos estar. Não vamos nos amoldar ao sistema. Não. Vamos pegar a forma de Jesus. Vamos ser responsáveis? Sim. Vai ter hora que vai ter que fazer? Vai. Mas precisamos entender o tempo. Precisamos entender o time. Deus tem falado muito comigo sobre o tempo, sobre o time dele. Que é hora de estar aos pés dele, que não é hora de se distrair com o ativismo, que não é hora de se prender, sabe, a crenças de homens, mas que é hora de estar aos pés de Jesus. E não importa o que vão falar. Maria não estava nem aí se iam criticá-la. Maria entendeu que era hora de ouvir o céu. O Senhor está nos chamando para ouvir o céu. Quando Jesus entra em cena, ele transforma completamente o paradigma daquelas mulheres. Olha que coisa mais linda. Jesus quebra paradigmas. Maria compreendeu, teve a sensibilidade. E o Senhor chama a atenção de Marta. Marta, Marta, não é por aí. Não vá por essa urgência. Não entre por essa crença limitante que te limita a um lugar do fazer, do ativismo. Eu tenho algo melhor para ti, filha. Era como se Jesus estivesse falando assim. Amém? Qual é a tua escolha hoje? Deus está nos chamando a escolher a boa parte. E quando Jesus entra naquele lugar, quando Jesus compartilha os seus ensinos, quando o Senhor opera no meio daquela casa, diante de Maria, diante dos discípulos, diante de Marta, diante de Lázaro, o Senhor traz um aprendizado muito importante ao declarar: Marta, você está preocupada com as coisas erradas. Maria escolheu a boa parte. Ela não aceitou que os paradigmas dissessem o que podia ou não fazer. Ela percebeu que não estava diante de um homem qualquer. Ela estava diante de Deus. Meu Jesus! Ela estava diante do próprio Deus. Minha amada, precisamos estar atentas para essa nossa jornada, da dor ao milagre. Não estejamos ocupadas em fazer o urgente. Não estejamos ocupadas com o ativismo. O Senhor está nos chamando, antes de fazer, de estar com Ele. Antes de fazer as coisas, precisamos estar com Ele. Precisamos
ouvir a Ele. Precisamos nos aquietar diante dEle. Aí sim, depois vamos fazer. Porque quando estamos nele, automaticamente vamos fazer para Ele. Qual é a escolha que você está fazendo hoje? Maria fez a boa escolha. Escolheu a boa parte. Estar ocupada demais é perder um tempo poderoso na presença daquele que é eterno e que nos dá força, vigor, graça para realizar. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por tudo que o Senhor fez até aqui. Deus está nos chamando a ter uma atitude de fé, nos chamando a depender dEle, saber que a excelência dEle, o poder dEle, a graça dEle é que nos capacita. Somos frágeis mesmo. Nos chamando a afirmar nossa fé nele, Jesus, ficar como uma casa construída na rocha. Nos convidando a perseverar em meio às crises e escolher a boa parte. Que essa palavra fale ao seu coração e que você possa caminhar de fé em fé, da dor ao milagre. Você possa viver as maravilhas do Senhor. Deus está falando conosco, que possamos ouvi-lo. Maria entendeu, quem estava ali estava quebrando paradigmas. Que estejamos realmente atentas, que em nossa jornada da dor ao milagre, não estejamos ocupadas demais em fazer coisas para Jesus, ao invés de estar com Jesus. Qual tem sido sua escolha diante do Senhor? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, peço do Senhor amado que possamos verdadeiramente entender que devemos ter uma atitude diante daquilo que ouvimos do Senhor, que devemos perseverar e aprender a servir no tempo do processo até viver o milagre, que devemos entender que é o Senhor que nos capacita, Senhor, Pai, a fazer as coisas que temos que fazer, que não podemos andar se não for o poder do Senhor agindo em nós, que venhamos perseverar neste lugar de fé, Senhor, servindo com amor, governando com excelência, Pai, até alcançar, Senhor amado, o lugar que o Senhor preparou para nós. E que possamos escolher a boa parte, que não venhamos ser, Senhor, presas a crenças humanas, a cultura de homens, que não venhamos nos prender a paradigmas, Senhor, mas que possamos saber que o Senhor é o que nos convida a quebrar os paradigmas humanos para viver, Senhor amado, as verdades do céu. Que possamos escolher a boa parte como Maria, meu Deus. Que não venhamos estar, Senhor amado, distraídas quando o Senhor nos chamar para este lugar de quebrantamento e descanso. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece e nos ajuda a escolher a boa parte. Em nome de Jesus. Assim eu declaro, assim eu profetizo, assim eu creio. Amém e amém. Amém, querida? Que Deus te abençoe. Se você quer participar dos devocionais, é só clicar aí no link da descrição e você já fará parte do Grupo Floresça. De segunda a quinta, estou ali fazendo os devocionais em áudios e textos e toda sexta-feira aqui com você. Se esse vídeo falou ao seu coração, curte, compartilhe e comente. Que Deus te abençoe e não se esqueça, floresça em todo tempo, semente de vida para o seu coração.